Olá, boa noite meus amigos. Estamos aqui com mais um vídeo do canal Macumba Já, trazendo mais um pouco de informação. E hoje nós vamos falar sobre ebó. E por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque no final de semana eu tive alguns jogos, alguns consulentes, alguns filhos de santo, que me relataram algumas situações, algumas práticas que me chamaram muita atenção. E eu me recordei de algumas coisas pelas quais eu passei e apurei melhor determinados comentários, pessoas falando determinadas coisas, e isso me chamou muito a atenção. E eu vou falar para vocês qual é a minha opinião sobre o assunto ebó, de uma forma geral. Bom, eu ouvi um comentário de que um consulente tinha pago um valor bem exorbitante, para mim, pelo menos, e que esse ebó se intitulava ebó de praça. Eu fiquei um tanto quanto estarrecido, eu fiquei um tanto quanto surpreso, porque eu particularmente não vejo nenhum tipo de fundamento em ebós como esse, ebó de praça. E aí eu conversei com algumas pessoas que me falaram que esse ainda é um ebó tranquilo, que existe ebó de cemitério, ebó de encruzilhada, ebó de igreja. Eu realmente fiquei me perguntando até que ponto vai a ignorância ou o mau caratismo das pessoas. Eu particularmente não conheço esses fundamentos e não concordo com esse tipo de prática. Eu aprendi que no candomblé, assim como no Ifá, os ebós eles são determinados pelos odus. Então, no jogo de búzios, cada odu ele pode corresponder também a um ebó. Tá? Então, se eu tenho uma queda determinada, por exemplo, uma queda Ofum, tá? Então eu tenho um ebó correspondente a esse odu, um ebó Ofum. Se eu tenho uma queda de Odi, eu tenho um ebó correspondente a esse odu, um ebó Odi. Mas isso é fundamentado dentro de determinadas literaturas que falam sobre quedas de búzios, que falam sobre Meridilogum, Eridilogum, e aquilo tem um fundamento. Aquilo guarda uma relação, aquilo está fundamentado, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que venha para falar sobre um monte de elementos que é denominado dentro de uma situação que não existe. Ebó de praça, o que seria? Seria para a pessoa não dormir numa praça? Ebó de ponte? Olha, sinceramente, eu não consigo compreender. Então, para mim, isso não existe. Para mim, isso é uma coisa um tanto quanto criminosa. Tá? É a minha verdadeira opinião. Dentro do Ifá, você tem outros ebós. Ebó Gangã, você tem ebó Tuto, ou ebó Acuru, você tem eboriru, você tem outros ebós, uma série de outros que eu nem conheço, não sou babalaô, que pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu dentro da cultura do Ifá vão poder até divulgar melhor uma infinidade de ebós, mas isso também está correlacionado a odus, que são uma literatura muito vasta, tá? que são tirados pela queda do Pelé, pelo Iquim, ou seja, pelos instrumentos do oráculo do Babalaô, tá? Oráculo do Babalaô. Agora, ebó de igreja não guarda nenhuma relação com situações que nós passamos dentro da religião verdadeira de matriz africana, dentro da religião de Orixá. Ainda dentro da Umbanda, é normal você ver determinadas situações de ebó 7 no 14, 7 no 21 e por aí vai.
Mas se você for analisar, aquilo ainda tem um fundamento melhor do que alguém dizer que está dando um ebó de praça na pessoa, tá? Porque se você analisar os elementos desse ebó de Umbanda, vamos assim dizer, ele guarda relação com Odu e é minimamente aceitável, tá? Muitas vezes tem muito mais fundamento do que determinados ebós passados do candomblé. E isso não é receita de bolo. Toda pessoa tem que passar pelo ebó de praia. Gente, isso para mim não existe. Isso para mim não é correto. Ebó não é tirado assim. Ebó é uma necessidade vista dentro de um oráculo. Eu volto a falar para vocês, não existe receita de bolo, tá? Não existe receita de bolo. Cada um de nós tem uma individualidade. Essa individualidade ela merece ser respeitada. A minha necessidade de tomar um ebó ou de ter determinados elementos não vai ser a necessidade de cada um de vocês. Mas alguém dizer para mim que eu preciso tomar um ebó de praia, será que é para eu aproveitar a praia ou ir a muitas praias? Se for para isso ainda tá bom, tá? Mas geralmente não é. São ebós caros, são ebós exorbitantes. Chegou ao meu conhecimento pessoas até muito bem conceituadas dentro do mundo da religião de Orixá, dentro da Umbanda, cobrando R$ 4.800 por ebós que não surtiram efeito nenhum, porque ali não tem nada. Isso realmente entristece, desanima, porque a pessoa que procura a religião de Orixá, a procura pela resolução dos problemas, ela não pode encontrar com pessoas de má índole, de mau caráter. É claro que isso vai ser cobrado. Gente, existe uma série de custos. Para eu fazer esse vídeo aqui, eu tenho que ter um celular, eu tenho que ter uma câmera, eu tive que comprar um tripé, eu tenho que comprar outras coisas para que eu possa melhorar a qualidade dos vídeos, para trazer informação para vocês. Obviamente que para eu passar ebó numa pessoa, eu tive que passar por uma série de iniciações, de obrigações, para eu conhecer, para eu saber. Dentro também dessa sistemática, questões energéticas, eu também preciso equalizar as minhas, então, vez por outra, eu tenho que passar por ebó, eu tenho que passar por obrigações. Eu não posso estar mal e tentar passar alguma coisa boa para vocês, não tem lógica. Então, o Babalorixá, o Babalaô, o pai de santo, ele se cuida também. Então ele tem gastos, ele tem uma série de outras coisas que ele precisa manter, sabe? Se eu vou fazer alguma coisa para Exu, o que eu minimamente tenho que fazer é manter o meu Exu em todos os aspectos. Ele tem que estar com o ossé dele feito, os sacrifícios que ele pede dentro do oráculo feitos, os elementos pelos quais ele está ali fortalecido, seja um obi, seja um orobô, seja um gin, uma cachaça, uma fava, enfim, um galo que tem que ser ali imolado, um animal que tem que ser imolado para que ele tenha aquela questão energética positiva, uma vela. Aí vai depender de cada segmentação. Agora, com certeza, um ebó não vai custar R$ 4.800. Eu não vejo lógica nisso. É um valor absurdo, tá? É um valor absurdo. Sim, deve ser cobrado. O Ifá nos ensina, nos traz nos versos que isso é uma disponibilidade que a pessoa tem. Não é justo, por exemplo, que você pague a luz do seu bolso, que você pague elementos de manutenção da sua casa do seu bolso, para que você dê aquilo. Pode ser feito caridade? Pode, claro que pode. Claro que pode, dentro das necessidades verdadeiras, reais. Tenho certeza que muitas pessoas fazem caridade. Conheço alguns, poderia citar o nome de algumas pessoas. Até não vou fazê-lo para não constranger ninguém, mas conheço diversos babalorixás, diversos babalaôs que fazem caridade.
que fazem iniciações de graça, que fazem ebó de graça, que assentam orixás e pombogiras e exus e catiços e bara de graça, tá? Mas ele precisa de uma manutenção. Tem pessoas às vezes trabalhando conosco, pessoas que estão 24 horas por dia ali para cozinhar, para limpar, para servir. Então, ninguém está aqui sendo contra a cobrança do ebó, mas R$ 4.800 para dar um ebó de praça, gente. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Tenham lógica nas coisas, tá? Esses ebós, ebó de praça, ebó de encruzilhada, isso não guarda relação com a religião de orixá. Isso, na minha concepção, não existe. Eu jamais faria um ebó de praça. É costumeiro, em determinadas ocasiões, as pessoas fazerem uma série de ebós, tá? Mas eu não vejo dessa forma, eu não compactuo com isso, e muito menos com essa cobrança extrema de valores absurdos, porque eu não vejo lógica, eu não vejo uma força de trabalho que vale R$ 4.800, tá? Às vezes para algumas horas de trabalho. Sim, gastos nós temos. O ebó, muitas vezes ele tem que ser cozinhado, sim, então você tem gasto com um gás, você tem gasto com a pessoa que está ali, porque ela está disponível para isso, você tem gasto de luz, uma série de outras coisas, sabe? Vez por outra, posso dar um exemplo para vocês, não tem muito tempo, eu tive que comprar um fogão novo, então eu gastei R$ 890 no fogão. Não é um fogão, que fogão maravilhoso, mas um fogão razoável que atenda às necessidades numa cozinha de santo. Existe um investimento, existe um gasto, existe tempo, existe trabalho. Volto a falar, não critico ninguém que viva do santo, pelo contrário, é bem trabalhoso, gente. É bem trabalhoso. Quem está à frente dessas casas, quem está à frente dos seus ilês, dos seus ebés, das suas tendas espíritas, das tendas de umbanda, sabe o quão trabalhoso é manter tudo em ordem, dar atenção a todos, conseguir atender a todos, conseguir ser educado. Mas R$ 4.800, quantas pessoas hoje no Brasil ganham isso para ser pago num ebó? Qual é a justificativa que isso tem? São diversos ebós? Não sei. Não sei. Então, gente, não estou aqui para ficar comprando nenhum tipo de briga, não estou aqui falando mal de sacerdote nenhum, pelo contrário, porque eu até me recuso a acreditar que isso seja por maldade. Eu vou preferir achar que é uma ignorância. Mas antes de vocês tomarem a decisão de fazer um ebó desses, ponderem, pensem, procurem saber se isso de fato guarda relação com a religião de orixá, porque na minha concepção, pelo que eu vi, pelo que eu soube, pelo que eu pude depreender dessa ideia, não existe esse tipo de prática, e muito menos a esse preço, tá? Não para um ebó. Você poderia ter para outras situações, tá? Volto a falar, gastos existem, sim, mas você consegue repor esses gastos e até mesmo viver do santo, da prática religiosa, sem que você tome esse tipo de atitude, que para mim, na minha humilde concepção, é uma atitude que beira o crime. Eu, particularmente, não acho que isso tenha fundamentação histórica, fundamentação religiosa e muito menos que se justifique. É claro, quem acha que tem que fazer isso, que pague, que vá e que diga para mim que tudo isso deu um excelente resultado. Porque todas as histórias que chegam a mim não são de resultados bons. Pelo contrário, geralmente são pessoas que já estão desesperadas, que gastaram rios de dinheiro,
e que não viram nada acontecer na vida deles. Ah, todo ebó igual, vai ter um resultado igual? Não, claro que não. Claro que não. Ah, existe uma série de fatores que vão trazer resultados iguais ou diferentes, parecidos ou não, para as pessoas que tomam o mesmo ebó, porque nem sempre um ebó vai ser dado para a pessoa pelos mesmos motivos. Então daí eu já tenho uma diferença. Às vezes um toma um ebó para uma situação de saúde, outro toma um ebó para uma situação de caminho, outro toma um ebó para uma outra situação qualquer. Então eu vou ter resultados diferentes. Mas daí a inventar e trazer coisas sem pé nem cabeça para as pessoas, isso desanima na religião. Gente, não desanima, vocês não precisam desanimar. Religião de Orixá é uma religião maravilhosa, é uma religião de felicidade, é uma religião de prosperidade. A gente só precisa compreender as coisas um pouco melhor, estudar as coisas um pouco melhor, tá? Então, seja um ebó, seja um descarrego, seja uma mojica, seja qualquer coisa, seja um ebó ifá, seja qualquer coisa que venha dentro da religião, que ela tem uma lógica, que ela tem um sentido. Ebó de praça, para mim, não tem sentido, tá? Teve um babalorixá que me mandou um abraço. Qual é o nome dele, meu filho? Isaías de Oxóssi. Babá Isaías de Oxóssi, tá? Meu Mojuba, meu Mutumbá, meu Colofé, meu Mucuyu, a sua bênção, muito obrigado pelo abraço. Eu me sinto muito envaidecido de ter pessoas de tão bom caráter, pessoas de gabarito, né? Inclusive essa semana teve uma senhora aqui, eu não vou me recordar o nome dela, mas ela veio com um consulente, o Robson, tá? Ela é a sogra do Robson, uma pessoa maravilhosa, iniciada no orixá, uma Ialorixá do Ogum, tá? Que ela tem mais tempo de santo do que eu tenho de vida. Então foi muito emocionante, porque eu verdadeiramente me senti honrado de poder recebê-la na minha casa e de poder tomar a bênção dela, bater a cabeça para ela. E eu gostaria que ela voltasse muitas vezes à minha casa, e assim que ela voltar eu vou sim fazer um vídeo, vou fazer uma live, porque foi um momento de muita emoção para mim ter uma pessoa tão antiga, tão gabaritada na minha casa, me trazendo um axé, uma energia tão poderosa. Então eu agradeço a todos os babalorixás, né, que estão acompanhando o canal. Eu estou aberto aqui a qualquer comunicação, a qualquer coisa que se colocar em prol, a favor da religião de Orixá, tá? Meu muito obrigado. E mais uma vez eu gostaria de agradecer aos mais de 1000 inscritos no canal. Uma semana de canal, para mim isso é maravilhoso. As pessoas têm dado um excelente feedback. Essa semana ainda vamos falar de Ogum, de Oxóssi, né, que no sincretismo acaba sendo comemorado no dia 23 de abril, por conta do Santo Católico São Jorge. Então nós vamos falar um pouco, vamos aproveitar essa temática, vamos falar um pouco desses orixás. Algumas pessoas ainda estão falando algumas coisas de catiço. Catiço é um assunto sem fim, Exu é um assunto sem fim, né? Tem muitas coisas, tem muitos outros elementos, existem dúvidas, enfim, as pessoas têm me procurado e dentro do possível eu tenho tirado as dúvidas, eu tenho colocado as minhas ideias, debatido, mas eu agradeço verdadeiramente a vocês pela audiência do canal, tá? Pela visibilidade que o canal está tomando. Eu realmente não esperava e eu só tenho a agradecer, tá? Gente, vamos fazer religião com ponderação, com responsabilidade, tá? Muita gente depende de bons sacerdotes, dependem de nós, dependem de que nós tragamos que nós possamos trazer alguma coisa de bom, alguma coisa de positivo, tá? A gente tem que fazer a diferença.
essa religião ela já é muito perseguida, ela já é muito criticada, e a gente não precisa que pessoas, muitas vezes imbuídas de mau caráter, imbuídas de vontades que não são condizentes com a religião, tragam determinados comportamentos que não são condizentes com verdadeiros sacerdotes, com verdadeiros babalorixás, pais de santos, babalaôs, ianifás, ialorixás, e babaodjés, e por aí vai. Tá? A religião não é isso. A religião não é isso. Então, para você que se sentiu enganado, que foi enganado, não perca a fé não. Procura alguém que seja bom, procura alguém que esteja imbuído de boas coisas, que queira te ensinar a religião, que tenha tranquilidade, que tenha humildade para te falar como é, dentro da sua possibilidade de saber determinadas coisas, dentro de cada fundamento, para que você não seja ludibriado, tá? Para que você não seja roubado dentro da religião. E não tire essas pessoas como exemplo. Tire essas pessoas da sua vida e procure pessoas boas dentro da religião, porque existe. É uma religião boa, sim. É uma religião completa, sim. Faz a vida das pessoas boas, sim. Próspera e por aí vai, tá? Gente, meu muito obrigado. Continuem comentando no vídeo anterior, deixando seu nome, deixando seu telefone, deixando seu like para participar do sorteio do IBA, tá certo? Tô esperando o Baba Júnior voltar de São Paulo para a gente poder fazer uma live e poder fazer o sorteio ao vivo, tá? E a gente vai escolher um assunto para falar, tá certo? Gente, obrigado e uma excelente semana para todos. Fiquem com orixá.